TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Vamos que vamos, a semana começando. Tem muita gente falando que o ano começa agora, né? Porque já passou tudo, já passou carnaval, passou chuva, já passou tudo. Parece que o ano começa agora. Vamos ver se realmente começa, porque tá difícil, né? E daqui a pouco tem feriado aí, tem Páscoa, tem dia de Tiradentes, tá complicadíssimo. Bem, vamos começar essa edição com a seguinte notícia. A Câmara Municipal de Petrópolis vai realizar hoje, às 7 horas da noite, uma audiência pública para tratar sobre a crise no transporte público de Petrópolis. A reunião será presidida pelos vereadores Júnior Coruja e Yuri Moura, além de ser transmitida pelo canal 98 da Tech Cable e pelo canal do YouTube da TV Câmara. Como presidente da Comissão de Transporte Público e Mobilidade Urbana, Júnior Coruja recebeu inúmeras denúncias, fiscalizou, segundo ele, e constatou a veracidade das reclamações. Bem, agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo para o futuro do país, porque o presente já está difícil, hein? E se continuar assim, o futuro, muito mais. Prestem atenção, gente, olha só. Vamos falar sobre a aprendizagem. 7 milhões de jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham, diz uma pesquisa do PNAD. Além disso, apenas 9% dos estudantes do ensino secundário no Brasil optam pela educação profissional. Vamos conferir na reportagem da jornalista Paloma Custódio. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio revela que 7 milhões de jovens com idades entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham no Brasil. O número representa 33,8% dos brasileiros nessa faixa etária. Além disso, apenas 9% dos estudantes do ensino secundário no Brasil optam pela educação profissional, enquanto nos países europeus esse índice pode chegar a 43%, aponta o levantamento da Education at a Glance de 2021. Para incentivar esses jovens a buscarem oportunidades profissionais, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que institui o Estatuto do Aprendiz. A proposta está em fase de análise por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, afirma que atualmente o programa Jovem Aprendiz está em um ciclo vicioso em que, se a empresa efetiva um jovem, ela necessariamente tem que contratar outro aprendiz. Então, o que está acontecendo é um ciclo de jovem aprendizes só para poder cumprir, custa o Brasil novamente, que não cumpre a sua função do primeiro emprego adequadamente. Então, uma das propostas minhas, inclusive, é qualquer jovem aprendiz que seja contratado e que seja mantido no seu emprego por pelo menos 2 anos, desobriga a empresa a contratar um outro jovem aprendiz por um mesmo período. O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, define quais são os aspectos importantes para a modernização da aprendizagem que devem estar presentes na nova norma. Fortalecer o caráter educacional da aprendizagem. Isso é extremamente importante. A formação de aprendizes, ela é uma política de educação profissional. Aumentar a atratividade de jovens, aumentando a empregabilidade e a produtividade. E aumentar o interesse da empresa pela aprendizagem. Criar uma agenda de credibilidade. Para isso, ela tem que funcionar, hein? O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, aponta alguns pontos prejudiciais do PL, como criar um desalinhamento entre aspectos trabalhistas já superados pela CLT, criar uma dicotomia entre a teoria e a prática, além de pouca flexibilização da lei para a evolução das normas. Bem, agora vamos falar de uma homenagem bem merecida, mas isso foi lá em Três Rios. Na última quinta-feira, dia 31, a Casa Legislativa Tririense homenageou os bombeiros civis tririenses que atuaram voluntariamente no desastre ambiental que aconteceu aqui em Petrópolis no início de fevereiro. A homenagem feita pela vereadora Ana Clara Araújo. E ela disse o seguinte: estes bombeiros civis atuaram de forma voluntária em busca de encontrar vítimas das enchentes de Petrópolis. Foi um trabalho lindo realizado durante 10 dias com apoio da Prefeitura de Três Rios.
Precisamos reconhecer a importância deste trabalho, fecha aspas, palavras da vereadora. Dentre os homenageados estão Diogo, Letícia, Lucas, Priscila, Antônio, Cleiton, Pamela, Diogo, outro Diogo, né? Evelyn, Lucas, Márcia, Carla, Ana, Tiago, Cassiano, Cássio, Adriele, Graziele e Gabriel. Parabéns a todos os bombeiros que colaboraram. Bem, vamos continuar lá em Três Rios, tem mais uma notícia de lá. Vamos falar sobre o RJ-PET, realizado em conjunto com o governo do estado e que na semana passada ultrapassou a marca de 1.500 castrações realizadas em cães e gatos. O programa vai continuar até que seja atingida a marca de 100 mil castrações em todo o estado do Rio de Janeiro. Até o momento foram castrados 35 mil animais. Segundo o secretário José Schmidt Neto, com a continuidade do programa, Três Rios pode alcançar cerca de 5 mil animais castrados. Estão sendo contemplados felinos e caninos até 25 quilos, do abrigo de cães e gatos, tutores e cuidadores, inclusive do distrito de Bem Posta. Com o advento das castrações, milhares de gestações e nascimentos foram evitados pelos proprietários dos animais. O agendamento continua sendo realizado na Casa de Cultura, ao lado dos Correios, de segunda a sexta-feira, nos horários de 9 da manhã ao meio-dia, aí tem uma pausa para o almoço, depois eles retornam 1h30 da tarde e seguem até as 5. Os interessados deverão comparecer munidos de endereço e também e-mail e dos documentos. Tem que levar CPF, RG e comprovante de residência. Agora vamos voltar a falar de educação, mas agora um assunto bem específico, que é o Enem, isso mesmo. Vamos falar do Enem. Pedido de isenção da taxa começa hoje, segunda-feira, dia 4. Candidatos isentos no Enem 2021 também podem justificar a ausência para manter a gratuidade em 2022. O prazo para as duas solicitações vai até o dia 15 deste mês. Vamos conferir na reportagem de Luciano Marques. O pedido de isenção da taxa para se inscrever no Enem 2022 começa nesta segunda-feira, 4 de abril, e se estende até o próximo dia 15. A gratuidade é direcionada a quem cursou ou está cursando o último ano do ensino médio em escola pública ou é bolsista integral em escola particular. Para não pagar a taxa, que na última edição foi de R$ 85, é preciso ter renda familiar por pessoa inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818. É o caso de Gabriel Dias Grangeiro, morador do Distrito Federal. O jovem de 19 anos está cursando o terceiro ano do ensino médio. Qualquer um que está terminando o ensino médio está querendo entrar em uma faculdade. Apesar que estão com a taxa muito alta, gente que tem a baixa renda, como meus pais que são funcionários públicos da limpeza, não ganham muito bem, a gente tem esse recurso do governo que a gente consegue fazer essa prova do Enem, que é uma chance para a gente conseguir entrar numa faculdade dos sonhos para ter um emprego melhor. Também pode pedir isenção o participante em situação de vulnerabilidade socioeconômica que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Neste caso, os interessados devem informar o número de identificação social único e válido. O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os candidatos isentos no Enem 2021 que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o exame este ano sem pagar a taxa. Esses participantes devem enviar documentos que justifiquem a falta de acordo com as regras divulgadas no edital, publicado na última terça-feira no Diário Oficial da União. Vale lembrar que o pedido de isenção ou justificativa não conta como inscrição, que deve ser feita por todos em data que ainda será divulgada pelo INEP. Os resultados das solicitações serão divulgados no próximo dia 22 na página do participante. Bem, agora, infelizmente, vamos voltar a falar de chuva, de enchente, de alagamento, infelizmente, mas hoje não é de Petrópolis, hoje vamos falar disso tudo lá na Baixada Fluminense, vamos para Nova Iguaçu, isso mesmo. O governador Cláudio Castro visitou áreas atingidas pelas chuvas na Baixada Fluminense. Além dos trabalhos de resgate do Corpo de Bombeiros, o governador determinou a mobilização das secretarias para garantir a assistência à população.
Acompanhado do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro, o governador ressaltou que o Estado vai auxiliar todas as famílias afetadas pelos deslizamentos provocados pelas chuvas nas regiões fluminenses. Além dos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar na Baixada e na Costa Verde, o governador determinou ainda a mobilização da Secretaria do Estado para minimizar danos causados pelo temporal e garantir assistência à população. Um gabinete de crise com a participação de diversas pastas também foi criado. Cláudio Castro chegou a visitar algumas casas nas localidades afetadas. Vamos ouvir o que o governador disse quando esteve lá no sábado. Primeiramente, mais uma vez lamentar o ocorrido, as vidas perdidas. Acho que o nosso primeiro lamento, aqui graças a Deus não tiveram, mas teve em Paraty, teve em Angra. Nós já estamos com a Secretaria de Assistência em todas essas cidades. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também já estão em todas as cidades. Já cedo para cá vieram Secretaria da Cidade e Infraestrutura para já começar a apoiar as prefeituras no processo de limpeza. Algumas cidades ainda tem que esperar a água baixar, que é o primeiro momento, é esperar a água baixar, em seguida fazer o processo de limpeza. Já determinei o cadastro de todas as famílias que perderam para fazer o cartão recomeçar e também o aluguel social para quem tem necessidade dele. Ano passado foram gastos mais de 200 milhões de reais em limpeza de rios e córregos. Certamente, se muitos locais não foram atingidos, foi porque já tiveram essa limpeza. Aqui o prefeito Rogério me contava que já tirou 360 famílias daqui, então teria sido uma tragédia grande. O programa de contingência das chuvas já vem trabalhando nisso. O Limpa Rio já está em várias cidades já, e nós já estamos batalhando para que isso não aconteça outra vez. Então já tem muito projeto de contenção sendo licitado hoje através do Pacto RJ. Bem, não está fácil para ninguém. Vamos continuar lá em Nova Iguaçu? Em decorrência do intenso temporal que atingiu Nova Iguaçu na noite da última sexta-feira e madrugada também deste sábado, a cidade entrou em estágio de crise. A Defesa Civil do município já registrou 288 ocorrências como alagamentos, desabamentos de muro e de imóvel. Inclusive, nós temos imagens que os telespectadores encaminharam, pedi à produção para ir mostrando enquanto eu falo aqui. Deslizamento de barreira e pedra. E foram registradas 5.618 pessoas desalojadas e 35 desabrigadas. Nas últimas 48 horas, o maior acumulado pluviométrico foi registrado no bairro Moquetá, com cerca de 224 milímetros, o que equivale a 235% da média de chuva referente ao mês de abril. Para as próximas 12 horas, a previsão é de chuva fraca a moderada. Devido aos impactos causados pela chuva, algumas unidades escolares não terão aulas hoje, segunda-feira, e outras vão funcionar só no turno da tarde. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu informou que o atendimento nesta segunda-feira, dia 4, será apenas virtual, pois a sede do órgão foi atingida pelo temporal. Vocês acompanham imagens de Nova Iguaçu nesse temporal de sexta para sábado. Algumas pessoas perderam seus carros, foi bem complicado também. A Prefeitura de Nova Iguaçu está arrecadando doações para atender as famílias vítimas do temporal. Os itens de maior necessidade são material de limpeza e de higiene e produtos de cesta básica. Eles podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social e nos CRAs de Morro Agudo, Jardim Paraíso, Machambomba, no centro, Serra do Vulcão, Nova Era e Fazenda Cabo Sul, lá no bairro Valverde. Para atender a população, a Secretaria de Assistência Social também montou 10 pontos de apoio que se somam aos 5 centros de referência de assistência social, os CRAs, em funcionamento. E todo o endereço completo você pode ver lá no site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Bem, e ainda no município de Nova Iguaçu, teve o temporal e teve também, gente, reajustes de passagem, isso mesmo. A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu informou que desde o último sábado, dia 2, a tarifa do transporte coletivo no município foi reajustada. A última correção aconteceria em agosto de 2020, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19. O reajuste na tarifa será de 8,5%, ou seja, já porque começou sábado. Com isso, o valor passou de R$ 4,10 para R$ 4,45. A revisão
feita a cada 2 anos, faz parte do contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros com o consórcio Serra do Vulcão e também Reserva do Tinguá. Bem, saindo da Baixada Fluminense, vamos para as notícias de Teresópolis, isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, através do programa Saúde na Escola, tem realizado ações preventivas à Covid-19 com alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, do Centro Educacional Roger Malhardes. A atividade de educação em saúde conta com a parceria de alunos do curso de enfermagem do Unifeso. A ação acontece semanalmente das 7 às 9 da noite, além de orientações sobre formas de se proteger contra a Covid-19 com normas de higiene. Encontra-se em pauta também outros temas ligados à saúde, tais como inclusão social, imunização, sexualidade e identidade de gênero, consumo de drogas, álcool e tabaco e ainda doenças sexualmente transmissíveis. Vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com outras notícias. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos que podem auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas, em briga de marido e mulher. Precisamos sim nos meter para salvar a mulher. Respeitável público, vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Leite Godin, 1 litro, R$ 4,47. Iogurte També Morango, 1.250 gramas, R$ 8,79. Presunto Sadia, quilo, R$ 18,90. Salsicha Pedigão, quilo, R$ 8,99. Margarina Doriana, 500 gramas, R$ 6,79. Bramil é show! Bramil é chocolate! A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã.
Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos, estamos ao vivo, segunda-feira, 4 de abril. Eu tenho informação importante para alguns moradores aqui de Petrópolis. A Águas do Imperador informa que o abastecimento dos bairros Cremery, Independência, Mauá, Quarteirão Italiano, Ciméria e Taquara será interrompido hoje, aliás, já está interrompido, porque esse comunicado foi postado na sexta ou no sábado e a Águas do Imperador reforçou, porque eu perguntei por que estava sem água nessa localidade. Então foi interrompida às 7 da manhã, segue até às 2 da tarde. Então, se você é morador aí, preste atenção. Para obras de melhoria no sistema de distribuição. E aí, quando eles postaram na sexta-feira, eles recomendaram que as pessoas economizassem água, porque 7 da manhã seria desligado. E Águas do Imperador informa sempre, as pessoas devem sempre dar uma olhadinha no Facebook ou no site da Águas do Imperador, que é Águas do Imperador, é muito fácil de achar, ou passar um WhatsApp perguntando se tiver alguma dúvida. Anota aí o WhatsApp, é o 21 97 211 8064. DDD 21 97 211 8064. Ou lá no site águasdoimperador.com.br. É importante porque às vezes a pessoa fica sem água e nem sabe, mas sempre a concessionária vai avisando com antecedência aos moradores. Então fica a dica de dar uma olhadinha rapidinho, custa nada. 5 segundos, olhou lá, não tem nada para o seu bairro, nem comunicado, ótimo, segue tranquilo. Mas é bom sempre estar de olho, porque o que aconteceu? Hoje de manhã já algumas pessoas reclamando, Beth, estamos sem água. E na verdade eu fui apurar, tá com esse problema na verdade não é um problema, né? É para melhorar, segundo a concessionária, é para melhorar. Então, aí é a informação que eu achei bem relevante. E eu quero agradecer, já que a gente está falando da Águas do Imperador, agradecer a Deca D'Angelo, que sempre nos responde prontamente. Também agradecer o Léo França, o presidente da Condep, que todos os pedidos que foram encaminhados através do original, até agora ele tem atendido. Então a gente fica muito agradecida pela população e pelo pessoal da comunidade. E a gente sabe que o trabalho está sendo feito, demora às vezes um pouco porque são muitos problemas, a demanda é grande, mas fica aqui o nosso agradecimento. Bem, agora vamos falar sobre vacinação. Isso mesmo, vacinação contra sarampo. Vocês sabiam que o sarampo é uma doença, gente, que ela já tinha basicamente sido extinta no país, né? E aí, para quem acompanha os telejornais, lembra que um tempo atrás, alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que uns 3 anos atrás, teve um probleminha da incidência de sarampo no país, né? Principalmente no norte. Eu vou pedir a produção para deixar aí Sim, eu vou explicar aqui, mas deixa aí parado, porque senão vocês me confundem tudo, gente. Porque a questão da vacinação do sarampo, que foi levantada aqui, eu até falei o ano passado no programa, que muitos pais deixaram de vacinar os filhos sarampo. Não tem mais sarampo no país, ninguém ouve mais falar. Só que antes da pandemia, teve uma época de muitos venezuelanos procurarem o norte do país, principalmente Roraima, teve um surto lá na região de sarampo, porque lá no país deles a doença não tinha sido extinta. Então muitas crianças e até alguns adultos acabaram sem saber, claro, a gente não está culpando ninguém, trazendo sarampo, e teve uma onda de sarampo no norte do país. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Aqui no Brasil, a gente que já está acostumada a não ver sarampo há muito tempo, mas tem a vacina todo ano, as pessoas deram uma relaxada. Não tem sarampo, não vou vacinar meu filho. Aí que é o problema.
Então, juntou que as pessoas estavam parando de vacinar com essa situação toda dos venezuelanos que acabaram trazendo, né, o vírus ele se espalha muito rápido. Então, a incidência do sarampo aumentou, em compensação, a vacina diminuiu. E depois, logo depois, chegou a Covid, o que aconteceu? Muita gente não foi vacinar por conta da Covid, porque as pessoas ficaram ou em casa com medo, ou ficaram com medo de procurar um posto de saúde, se contaminar. Então, por que você está explicando isso tudo, Beth? Porque crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de profissionais de saúde, devem sim se vacinar contra o sarampo. E a vacina já está liberada, nós vamos conferir tudo direitinho na reportagem do Luciano Marques. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo neste ano será voltada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de trabalhadores da saúde. A mobilização começa nesta segunda-feira, 4 de abril, em conjunto com a campanha de vacinação contra a influenza, um dos vírus da gripe. O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa causada por um vírus, além de ser potencialmente mortal para crianças. O infectologista Emerson Luz explica que a questão do sarampo no Brasil é complicada, porque o vírus foi quase erradicado com boas campanhas de vacinação, mas nos últimos anos o país voltou a registrar casos. Isso pode se tornar um problema se a cobertura não alcançar a maioria da população. O sarampo é uma situação até especial, porque ele já estava quase erradicado do Brasil e ele voltou a ter casos, nós voltamos a ter casos de sarampo, porque diminuiu a cobertura vacinal. O sarampo é altamente transmissível e caso a cobertura vacinal esteja abaixo de 90%, ele pode disseminar. Uma das últimas coberturas vacinais, dependendo da localidade, tem cidades no interior que não chegaram a 50%. As crianças brasileiras de 6 meses a menores de 5 anos totalizam 12 milhões e 900 mil pessoas e a meta do Ministério da Saúde é vacinar, no mínimo, 95% desse público, ou seja, cerca de 12 milhões e 300 mil crianças. Caroline Pereira da Silva, professora, 39 anos, foi mãe pela primeira vez há cerca de 7 meses e sabe a importância que tem as vacinas na saúde de uma criança. Ela entende que ao vacinar Eduarda contra o sarampo não vai proteger apenas a filha, mas também outras crianças. Eu vou estar protegendo minha filha contra o vírus e como é um vírus que é passado, né, de pessoa para pessoa, eu vou estar evitando com que esse vírus vire, por exemplo, uma pandemia, né, que vai dissipando essa doença. Então eu estou evitando com que minha filha fique doente, né, com esse vírus e evitando com que a população também pegue, né. Os primeiros a receberem a vacinação contra o sarampo, além da imunização contra a influenza, serão os trabalhadores da saúde entre os dias 4 de abril e 2 de maio. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos começam a ser vacinadas no dia 3 de maio, juntamente com a segunda etapa da vacinação contra a influenza. A campanha se estende até o dia 3 de julho. Então, bora tomar vacina, gente, que é importante, hein? O sarampo não acabou. Bem, vamos falar de Covid-19, ou melhor, do uso de máscaras em ambientes de trabalho, que não é mais obrigatório. Olha que maravilha, hein? Bem, eu pelo menos estou cansada de máscara. A portaria publicada na última sexta-feira, dia 1º, liberou a exigência de uso e fornecimento de máscaras em estados ou municípios que não exigem mais a proteção em ambientes fechados. Vamos conferir na reportagem de Luciano Marques. O uso de máscaras em ambientes de trabalho não é mais obrigatório. Uma portaria publicada no Diário Oficial na última sexta-feira, dia 1º, liberou a exigência do uso e fornecimento de máscaras pelas empresas em estados ou municípios que não exigem mais a utilização em ambientes fechados.
Segundo o governo federal, a atualização se deve à melhora do cenário epidemiológico, mas a medida pode ser reavaliada em caso de aumento de casos da Covid-19. Isso ocorre em locais que registrarem nível de alerta considerado alto ou muito alto, ou seja, a partir de 151 casos a cada 100 mil habitantes. O uso de máscaras era obrigatório desde abril de 2020. Depois de 2 anos usando, a servidora pública Débora Ascar não se sente confortável ainda para abandonar a proteção. Ela é moradora do Distrito Federal, uma das unidades da federação onde a máscara deixou de ser obrigatória para a circulação em ambientes fechados. No meu trabalho já não é mais obrigatório usar máscara, mas todos da minha sala usam e ninguém está pensando em tirar, porque ainda não tem certeza absoluta da falta de necessidade da máscara. Nada muda para os profissionais de saúde que devem receber máscaras PFF2 e demais equipamentos de proteção individual. Também estão na portaria outras medidas para evitar o contágio, como ambientes com distanciamento e afastamento dos infectados. Profissionais com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem ser afastados por 10 dias, prazo que pode ser reduzido para 7, de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Saúde. Bem, só para esclarecer, não ficar dúvidas. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que está liberado para ambiente fechado. As pessoas entravam sem máscara, mas os funcionários ainda estavam usando máscaras. Então, agora, para as cidades que já estão liberados ambiente fechado, o ambiente de trabalho, ou seja, os funcionários, os colaboradores, já podem ficar sem máscara também. Como Teresópolis, está liberado ambiente aberto e fechado também. Petrópolis está liberado ambiente externo, mas o interno não. Então, ainda se usa máscara. Então, essa medida vale para os municípios que já estão liberados. Aí fica tudo liberado, inclusive os funcionários. Beleza? Vamos mudar de assunto e falar de empreendedorismo. Isso mesmo. Porque 34% dos empreendedores no Brasil são mulheres. O empreendedorismo por necessidade é o mais comum entre elas. Vamos conferir na reportagem de Angélica Córdova. Rayane Wentz sempre gostou de cozinhar. Há 1 ano, no batizado do filho, a brasiliense mostrou para os convidados suas habilidades com bolos e doces. Começou ali uma possibilidade de transformar o amor pela culinária em renda. A formação universitária em comunicação a ajudou a criar um perfil em uma rede social para expor os produtos, mas ainda precisava estudar mais sobre confeitaria. Aos poucos, foi fazendo cursos online, procurou o Sebrae e foi se profissionalizando. Sonho muito com isso, em ter funcionários, em realmente ser uma confeiteira conhecida, mas eu realmente comecei sem saber ponto de recheio, ponto de brigadeiro, então muita coisa deu errado nesse processo. Mas em outubro do ano passado, eu fiz um curso de confeitaria. Foi um nível inicial para mim, sabe? O que eu deveria ter feito antes de começar a confeitaria. Aprendi pontos certos e as coisas melhoraram infinitamente, meus bolos hoje são muito mais bonitos, né? As pessoas comem com os olhos, não adianta, né? Para mulheres como Rayane, o governo federal lançou um programa de empreendedorismo no dia 8 de março. Ai, gente, esse bolo aí, eu já tô com fome, né? Porque é o horário... Hello! É a fome, viu? O pessoal viu o bolo, ficou com fome já. Bem, vamos agora aos minutos das lideranças comunitárias e hoje tem agradecimento. Pode rodar. Bom dia a todos, segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Estou aqui com o Fabinho, nosso presidente Chupeta foi atender uma família, né? A gente está acompanhando o asfalto aqui do início da pista da Rua Bahia, para futuramente fazer a ligação Binque-Cantinha. Agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro, tem sido importante dentro de Petrópolis, da nossa cidade. Agradecer também ao nosso subsecretário Bernardo Rossi. Bernardo, obrigado. Você tem sido fundamental na nossa cidade, somente diante dessa calamidade.
dando atenção a todas as comunidades. Então a gente passa aqui para informar você, morador, para informar você, petropolitano, você que passa por essa via importante aqui, que liga o Amazonas ao Parque São Vicente. É a segunda etapa do asfalto chegando, é o governo do estado, o governador Cláudio Castro. Obrigado, Alemão. É o subsecretário Bernardo, Fabinho é o chefe da operação, está dando congestionamento, mas está dando para poder desenvolver a mobilidade urbana, não atrapalhando quem tem carro. Fabinho está aqui explicando o pessoal que está passando de carro, isso é importante, a gente levar essa explicação. Então, a você, morador, a melhoria está chegando, isso é importante, é o asfalto no bairro. A gente agradece segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, é a segunda etapa do asfalto chegando. Mais uma vez, obrigado ao governador Cláudio Castro, subsecretário Bernardo, presidente Chupeta, obrigado às lideranças, Simone, Jorge Teles, a União faz a força, obrigado ao Grupo União das Lideranças Comunitárias, a gente segue firme nas melhorias da nossa cidade. Bom dia a todos do Grupo União das Lideranças Comunitárias, bom dia coordenadora Cássia, meu presidente Chupeta, Fabinho, enfim, a cada líder, passando aqui rapidamente, também está agradecendo a nossa amiga Beth Oliveira, ao programa original, mais um passo importante para a ligação BIM-Quitandinha, né? Segunda camada do asfalto sendo aplicada na via principal da Rua Amazonas até o Parque São Vicente. Então agradeço ao grupo, agradeço ao governador do estado, Cláudio Castro, que tem sido, né, participativo, uma pessoa atuante na nossa cidade de Petrópolis. Isso é muito importante. Agradecer também ao subsecretário de Estado, ao Bernardo, agradecer a todos os envolvidos, agradecer a Beth, mostrar, né, que dentro dessa calamidade, dentro das dificuldades que a gente tem passado na nossa cidade de Petrópolis, minha amiga Beth Oliveira, programa original, os benefícios chegam na nossa comunidade, né? Então o governo do estado, assim, tem nos ajudado muito, a gente fica feliz por isso, não só com o maquinário, mas também pela infraestrutura, por esse asfalto que chega em boa hora, diante dessa dificuldade que a gente está passando na nossa cidade. Então, Beth, te agradeço a você, agradeço ao programa original, ao Grupo União das Lideranças Comunitárias, enfim, a todos aqueles que têm nos ajudado, coordenadora Cássia, Robinho, Leazi, uma baita de uma infraestrutura, 1 quilômetro de asfalto, que com certeza vai ajudar na mobilidade da nossa cidade, principalmente na ligação BIM-Quitandinha. Enfim, bom dia a todos. É isso aí, o pessoal pede, reclama, solicita, mas também agradece, tá valendo, muito bom. E depois do intervalo eu vou conversar com o Wassim Hamed Zafar, que é o presidente da Associação Hamadia do Islã no Brasil. Vamos falar sobre o Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. Já, já. Respeitável público, vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Leite Godão, 1 litro, 4,47. Iogurte També, morango, 1.250 gramas, 8,79. Presunto Sadia, quilo, 18,90. Salsicha Pedigão, quilo, 8,99. Margarina Doriana, 500 gramas, 6,79. Bramil é show, Bramil é chocolate. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia.
Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Estamos ao vivo, o programa original nesta segunda-feira, 4 de abril, e ontem, dia 3, começou o mês sagrado para os muçulmanos, Ramadã. Eu recebo o Vassim aqui, que não é novo no programa, quem acompanha já conhece. Boa tarde, Vassim. Muito obrigada por ter vindo falar desse assunto tão importante para vocês muçulmanos, né? Muito obrigado pela essa oportunidade. E, como você diz, que é um mês sagrado para todos os muçulmanos, não? E cada ano nós temos um mês para fazer jejum, mas a maioria reconhece esse mês como o mês de jejum. Esse também é certo, mas dentro do mês de Ramadã tem muitas outras atividades. Na verdade, que é um mês de treinamento, que os membros devem praticar a religião e dobrar suas atividades religiosas, e depois de terminar o mês de Ramadã, não esquecer. O ano inteiro devem, praticar boas obras e bondades, não? Então, é um mês muito importante para os muçulmanos. Esse mês, vocês aproveitam, assim, vocês se dedicam, na verdade, a refletir. É um mês de reflexão, é um mês sagrado, mas de reflexão, e esse jejum, ele é como se fosse uma entrega, uma forma de tentar agradar lá. O que significa assim? Porque muita gente fala, tá, faz o jejum, mas é para quê? É verdade, é boa pergunta, não? Porque realmente muitas pessoas acham que é sofrimento. Isso. E também que não sabe os detalhes. E eles pensam, poxa, uma criança como vai fazer jejum? Um doente como vai fazer jejum? Não é? É certo? Então, o ensinamento do Islã é que esse não é sofrimento. Porque Allah em nome de Deus, não? Ele diz claramente que ele não gosta de dar sofrimento ao ser humano. Se tem um tipo de sofrimento, tem um motivo. E o primeiro motivo é agradar a Deus. E, por exemplo, onde tem sofrimento, ou podia ser sofrimento, o Corão, o Islã isentam. Por exemplo, as crianças não devem fazer jejum. Idosos, as mulheres grávidas, as mulheres que amamentam. Ou se uma pessoa está viajando porque não sabe durante a viagem o que acontece, não deve fazer. Isso não tem opção, não deve fazer. Assim mesmo, se uma pessoa está doente, não deve fazer. E outra coisa muito importante é que o período de jejum não é 24 horas. Esse detalhe é muito importante. Deve ter um período dentro das 24 horas. Né? Exatamente. Mais ou menos podemos dizer que nascimento do sol até pôr do sol. 1 hora antes do nascimento do sol, tá? E até pôr do sol. Depende do calendário lunar. Tá? Às vezes tem dia curto, às vezes longo, e durante 36 anos roda esse mês no ano inteiro, não? E a gente levanta antes do nascimento do sol, e deve comer, beber à vontade, e depois, até pôr do sol, quem faz jejum, não para todos, não? Quem faz jejum é proibido 3 coisas, não? Beber, comer e relações sexuais entre marido e esposa. Então, mas a partir de que abriu o jejum, logo a pôr do sol, está livre, tem vida normal. Então, é mais ou menos 12 a 14 horas aqui no Brasil. Não é tão difícil. Entendeu? Assim. Para quem está com saúde, não é tão difícil.
Inclusive, o jejum é para quem tem saúde. Quem está doente não deve fazer, tá? É certo que os muçulmanos possam, mas não é certo, tá? Islã não fixou uma idade, tá? Mas quando está adulto, tá? A partir de 15, 18 anos, e depende de cada pessoa também, não? Sim. Às vezes uma criança pega saúde logo, então deve fazer. A magia, aqui em Petrópolis já está há alguns anos, o senhor é presidente lá, tem uma mesquita linda, gente, que serve até de ponto turístico ali já... Na Estrada da Saudade. Ali é a Estrada da Saudade. No início da Estrada da Saudade. Já estive lá. Que 215, Isso. Está aberta para todo o público, para visitar. Menos agora, que vocês estão no período do Ramadã, depois pode? Não. Pode também? Durante o Ramadã também pode. Sim, visitar? Qual o horário que as pessoas podem visitar? Em geral, esse é o horário comércio, não? Então, mas é bom antes ligar para só avisar, então, para receber bem. E telefone é 2242-1385 ou pelo WhatsApp 24DDD e 999-060929. Então, bem-vindo a todos. Para quem não conhece, claro que a gente sabe que a religião muçulmana ela é conhecida no mundo inteiro, mas tem pessoas que nunca se atentaram em pegar uma informação, fica só com informação de telejornal e tal. Para vocês, o ano começa quando... me falhou o ano, mas quando chega o Alcorão para vocês, né? Quando o profeta recebe o Alcorão, não é isso? Que começa o ano de vocês? Quando começa o ano? Sim. Porque tem uma diferença aí de tempo, né? Nós usamos 2 calendários. Porque o calendário cristão... Cristão também. Dia a dia, por exemplo, para fazer orações e para muitas outras atividades, não? Usamos calendário cristão. Mas para fazer jejum e outras festas, onde tem benefício para membros, usamos calendário islâmico. Então, nós usamos os 2, porque na nossa visão não tem diferença. Islã é continuação do cristianismo. Entendeu? Então, o Sagrado Alcorão diz, inclusive tem uma crença básica, que, aproveitando rapidinho, vou dizer que tem 6 crenças básicas. E primeira coisa é a unicidade de Deus, que Deus é único. E segunda crença básica é acreditar todos os profetas anteriores e acreditar todos os livros anteriores, inclusive a Bíblia também e outros livros divinos também. E acreditar em anjos, acreditar em vida após a morte e acreditar no destino. E quem Vocês acreditam em vida após a morte? Não sabia. Sim, mas esse não significa reencarnação. Tá. Deixar claro, porque quando fala vida após a morte, aí né, os espíritas já pensam, reencarnação. Porque na Índia tem uma religião que eles acreditam que uma pessoa volta nesse mundo, mas não. Não. Quando digamos vida após a morte, significa outra vida, espiritualmente. Espiritualmente. Onde e como ainda não sabemos, tá? Mas tem. E cada um tem que enfrentar o dia de juízo, tá? E cada um tem que pagar de suas obras, não? Porque uma pessoa pode fugir aqui da lei, mas não pode fugir da lei de Deus. Isso. Então, essa crença é muito importante, a vida após a morte. Se uma pessoa tem essa crença, então, se alguém olhando ou não, observando ou não, mas o coração dele está observando e vai corrigir e vai avisar que um dia tem que ficar frente a Deus. Então, essa crença é muito importante, mas isso não significa que uma pessoa volta nesse mundo. E através dessas crenças básicas, quando uma pessoa acredita, entra no Islã ou
fica muçulmano, não? Porque quem segue Islã, ele se chama muçulmano. Isso. Então, para praticar religião, tem 5 pilares, dia a dia. E primeiro é a declaração da fé, que Deus é único e o profeta Muhammad é mensageiro de Deus. Sim. E segundo pilar é oração, que nós rezamos 5 vezes por dia. E o jejum é terceiro pilar, que estamos, nesses dias estamos passando. Não? E quarto pilar é contribuição. E quinto pilar é peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na sua vida, mas tem condição que deve ter condição de saúde e financeira. Porque se a pessoa não pode, como é que ela vai lá? É verdade, porque esse não é uma bondade que uma pessoa vai lá e sua família sofre. Ou se está doente, então como que vai fazer? Então aqui são 5 pilares, não? E como você diz que aqui, em geral, tem uma imagem negativa do Islã, não? Que como fosse de terrorismo ou alguma coisa, mas nada a ver. Tem 2 situações que deixam o Islã de uma maneira ruim no Ocidente, em geral. Principalmente na América Latina, as pessoas ainda, por estar mais longe, só têm a visão mesmo, né, dos meios de comunicação e da internet, obviamente, do terrorismo, e também de como as mulheres sofrem, as mulheres que vivem no Islã, como elas são subjugadas, como elas não têm autonomia, não têm vontade própria. Então, são 2 imagens que eu acho que a gente até conversou isso no ano passado. Porque cada sessão... Infelizmente, assim, já melhorou um pouquinho, mas é muito difícil ainda falar de Islã sem pensar nisso. Não, se Deus quiser, depois, quando eu tenho oportunidade, inclusive posso chamar minha esposa, trazer e fazer entrevista com ela e explicar sobre os direitos das mulheres no Islã, tá? Porque, como questão de terrorismo, a palavra Islã significa paz, literalmente. E nosso cumprimento é Assalamu alaikum. A paz de Deus esteja com você. Sim. É uma imagem negativa que Islã fosse uma religião de terrorismo, nada a ver. Islã condena qualquer tipo de violência, inclusive se homem bomba, mulher bomba, não cabe no ensinamento do Islã. Tá? E para mulheres vamos fazer um programa e depois vou explicar dentro do ensinamento do Islã que como o Islã reconheceu os direitos para mulheres. E educação, herança, proteção, e tem todos os direitos. Porque tem países ainda que, por exemplo, a mulher só pode viajar com autorização do homem. Então, assim, para o Ocidente isso é muito forte. Como a mulher não pode viajar sem autorização do homem? Esse é o problema, que uma coisa é a religião Islã e esse sagrado Alcorão. Sim. Entendeu? E muitas pessoas pegam exemplos das pessoas, que cada religião tem fanatismo. Sim. Que as pessoas não entendem e interpretam de seu jeito. Essa não é culpa da religião, tá? Verdade. Entendeu? Eu também li uma reportagem publicada pelo Talibã. Eu também fiquei chocado. Que como que uma mulher não pode sair da casa? Aqui, minha esposa e minhas filhas, tá? Mais de 27 anos estão aqui e fazem todas as tarefas, todo tipo de trabalho, tá? Se a minha filha está estudando no colégio público, então elas muitas vezes saem sozinhas. Minha esposa sai sozinha. Então essa imagem é bem negativa, que a mulher não deve sair, tá? Então fica sendo mais uma questão até política. Sim, e política daquele determinado país. Exatamente. E também, aproveitando, eu queria apresentar nossa comunidade, Sim. que dentro do Islã tem muitos grupos. Tá? E teve uma profecia da chegada de um Messias prometido, que além de muçulmanos, outros também estão esperando. Tá? E o motivo da chegada dele era
estabelecer a paz e corrigir os erros dos próprios muçulmanos. Então, segundo a nossa comunidade Ahmadiyya, ele já chegou. Inclusive aqui já tem uma foto dele. Sim, ele é fundador da comunidade Ahmadiyya, tá? Ele nasceu 13 de fevereiro de 1835 na Índia, e ele fundou essa comunidade 23 de março de 1889. E naquele tempo ele recebeu a revelação divina, que Deus falou a ele, que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo não tinha esse meio de tecnologia, não tinha, né? Entendeu? Era boca a boca, né? E hoje estamos dando essa testemunha que mais de 215 países já estabeleceu a comunidade. Então seria esse, mas aí ele morreu em 1908. Sim, 1908, e depois do falecimento dele, já foi estabelecido o Khalifa, sucessor dele. E hoje, inclusive, aqui é quinto sucessor dele, que está dirigindo essa comunidade. Vou abrir aqui, botar aqui mais próximo. Peraí, vai cá. Aqui vai ficar mais. Aqui, ó. Aqui, produção, fecha aí. Isso. Então, esse. Sim. Atualmente, ele é nosso califa, que está dirigindo essa comunidade no mundo inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar aqui para mim, produção, para ficar mais fácil. Vai, fecha aqui em mim. Então, esse, qual o nome dele? Que é o nome? Hazrat é sua santidade, não? E ele está onde? Em Londres. Londres. Atualmente está em Londres, e de lá está dirigindo essa comunidade no mundo inteiro. Mas aí, então, ele tem essa... Então, no caso, para vocês na Terra, agora é ele. Sim. Só para a gente entender. Sim. E aí, a profecia dele agora é qual? Para o mundo. Tem alguma profecia para o mundo? Porque os cristãos têm lá, o livro da Bíblia tem o Apocalipse. Sim, para nós já ele chegou. Inclusive, ele avisou o mundo que devem voltar a Deus, fazendo boas obras. Sim. Tá? Inclusive, ele fez uma profecia que se as pessoas não vão ouvir a palavra divina e não vão mudar suas obras, então Deus vai mandar terremotos, enchentes e essas coisas. E... Então é parecido, né, com o que tem no Apocalipse? Sim, porque nós acreditamos que ele veio como segunda vinda de Jesus Cristo. Entendi. Entendeu? Então, exatamente essas profecias. Então, para vocês, o Messias já chegou? Já chegou. Tem todas essas profecias. Sim. Só que a gente ninguém sabe o tempo, né? O tempo de Deus, né? Ninguém sabe quando vai acontecer. Sim. E para nós já chegou. E essa... Não, sim, para você já chegou, mas assim, nem ele mesmo sabe o tempo que vai se dar essa profecia, né? Sim. Quando vai ter esses terremotos, esses negócios. Sim, nós estamos olhando no mundo inteiro, não? Não, na verdade já está acontecendo, sim. Né? Eu acho que para mim a pandemia já é o início aí de tudo, né? Esse também, porque não é só terremotos ou enchentes, ele falou que muitas coisas vão acontecer, tá? E esse aviso não é para espalhar medo, tá? Não, para que as pessoas se voltem a Deus, exatamente. Né? É mesmo exemplo que eu muitas vezes digo, que se uma pessoa está dirigindo o carro e na estrada vê um buraco, tá? Ele vai avisar ou não? Sim. Ou deve avisar ou não? Sim. Então, assim mesmo o papel dele, que ele está olhando esses buracos e avisando as pessoas. Inclusive, ele falou aos próprios membros também, que se depois de acreditar e aceitar, se não vão fazer boas obras, então não vale. Entendi. Mais importante é praticar bom e voltar a Deus, a Criador. Essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. E o nosso Khalifa deu uma meta para trabalhar amor para todos, ódio para ninguém. Ótimo. E voltando ao mês de Ramadã,
também queria dizer que quando termina o mês de Ramadã, nós celebramos a festa. Essa festa tem nome Eid al-Fitr. E o mês de Ramadã dura 29 dias ou 30 dias, e depende de lua. Esse ano vai ser 29 anos. 29 dias. Sim. Então, o dia 1º de maio vai terminar o mês de Ramadã e dia 2 vai ter essa festa. E também quero convidar você para participar. Muito obrigada, lá na Mesquita. Lá na Mesquita, sim, celebração. Muito obrigada, né? Gostei. E outra coisa que esse jejum não é só durante o mês de Ramadã. Qualquer período, se uma pessoa quer fazer jejum, então pode fazer jejum no ano inteiro. Inclusive, se uma pessoa não pode fazer jejum e deve fazer e não pode fazer jejum durante o mês de Ramadã, ele deve completar os números depois do mês de Ramadã. Tá ótimo, mas a produção está avisando aqui que já acabou, já deu 1 hora de programa. Eu gostei muito, gosto sempre de receber o senhor, a porta é sempre aberta. E que seja um mês lindo, maravilhoso para vocês. E a grande mensagem foi dada, é isso, né? Temos que nos voltar. Inclusive, aproveitando, quero presentear esse livro. Esse livro é de paz e nosso califa atual já visitou vários lugares do mundo, como Casa Branca, Parlamento Europeu, Parlamento Canadá, e fiz discursos para estabelecer a paz, orientar os líderes do mundo que devem procurar uma solução de paz, em vez de provocar guerra. Verdade. E ele, inclusive, ele escreveu as cartas para líderes do mundo, como o presidente dos Estados Unidos, como rainha da Inglaterra e como o Papa, e fez sua parte e orientou para os membros para fazer orações. Amém. Bem, Então, a gente fala amém, vocês falam como? Como? Amém. Amém. Então, amém. Muito obrigado. Com certeza eu vou ler A Crise Mundial e Caminho para a Paz. Olha, Misa Masrur Hamad. Muito bom, muito obrigada mesmo. Vou ler, depois eu falo. Mas só pelo título eu já gostei. Tá lindo. Muito obrigada mesmo. Quer deixar mensagem? Eu quero deixar mensagem que nosso califa está dando mensagem desde que começou essa guerra Ucrânia e Rússia, né? Que os líderes devem procurar o meio de paz. Inclusive, ele usou uma palavra que gostei muito, que não devem brincar as vidas humanas. Ele diz que se começou essa guerra, a Terceira Guerra Mundial, e muitos países têm essa bomba atômica, então a situação pode piorar. Então, devemos fazer orações e lembrar que orações significa fazer boas obras. Se, por exemplo, se nós acreditamos em Deus e não obedecer, e como Ele vai escutar nossas orações? É difícil. É difícil, não? Viram só palavras soltas. Então, quando digamos fazer oração, significa que primeiro obedecer a Ele, fazer boas obras. Qualquer ensinamento ou qualquer doutrina que uma pessoa tem, deve seguir. Porque, da minha visão, nenhuma religião prega de ódio ou de violência, é de paz mesmo. Muito obrigada, Vacinha. A gente termina o programa original desta segunda-feira com essa grande mensagem, esse livro maravilhoso, A Crise Mundial, o Caminho para a Paz. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.
Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Início de semana, segunda-feira, a gente trazendo muita notícia. Olá para você que nos assiste de qualquer lugar da cidade de Petrópolis.